A tecnologia transformou o nosso dia a dia, isso é fato, trazendo facilidades e conectando o mundo como nunca antes. Mas será que estamos preparados para lidar com os impactos dessa hiperconectividade? O uso excessivo de dispositivos digitais pode afetar nossa saúde mental, a qualidade do sono, a postura e até mesmo a segurança dos nossos dados. Dependência digital, golpes virtuais e transtornos de ansiedade são apenas algumas das consequências dessa relação exagerada com a tecnologia. E para falar sobre os riscos e desafios da era digital, recebemos hoje um especialista em segurança digital. Gente, o nome dele é Luiz, mas assim ele já tem um apelido que já é justamente para trazer essa segurança. O Luiz Cabuloso, que vai nos ajudar a entender os perigos do mundo digital, virtual, e também a psicóloga, minha gente, Marcela Ondey, que vai nos contar como o uso excessivo de tecnologia pode impactar nossa saúde mental, especialmente entre as crianças e adolescentes. Então vamos receber o Luiz. Vem cá, Luiz, boa tarde. Boa tarde, Luiz Frei. Cabuloso, já vou perguntar o significado, viu? Então. E a Marcela, vem cá, Marcela, boa tarde. Marcela, Boa seja tarde. muito bem-vinda. Que alegria poder recebê-lo, viu, gente? Que alegria. O assunto hoje vai render, viu, gente? Com certeza. Saúde digital. Agora, por que Luiz Cabuloso não é teu sobrenome? Né? Não, meu nome é Luiz Henrique Barbosa. Luiz Henrique Barbosa. Só que né? nesse mundo digital sempre teve muito lá atrás, eu tinha 15 anos de idade, já entrava na internet e a gente falava, cara, a gente tem que ter uns cuidados. Então a gente sempre utilizava de nicknames, né? Nicknames, né? Uns apelidos aí. E esse apelido acabou pegando. Hoje eu trabalho na área de segurança digital e meus amigos e companheiros de trabalho me reconhecem assim. Ou seja, é uma pessoa real, mas ao mesmo tempo está se protegendo do sobrenome, né? Com Tá? certeza. Gente, por favor, sentem-se. Muito obrigado, é um prazer sentem-se. estar aqui. Que alegria poder recebê-los nesse contexto tão importante, né? Nós estamos na era digital, isso é fato, a gente está cada vez mais dependente, o mundo está em nossas mãos, o celular está ali, as informações estão ali, rápida, com a velocidade, mas isso é muito bom que a qualquer momento a gente precisa de informações de dados, estão ali, a gente pode consultar, mas traz algumas consequências, essa dependência, essa interdependência, e a gente está vulnerável, né? Até vulnerável a tudo, ou seja, qualquer outro dia, lá em janeiro, a minha irmã me liga, né? Mandou uma mensagem, meu irmão, é você mesmo? Por quê? Não, porque aqui eu recebi uma foto sua, e com outro número, sei lá, ela conhece, né? Mas assim, oi minha irmã, e sempre aquela mesma história. Olha, eu tô no banco, o meu cartão travou, eu preciso pagar uma conta, você poderia depositar nessa conta, assim, depois que eu resolver, eu te pago, né? Ou seja, isso muita gente está caindo nesses golpes, assim. Então isso a gente vai falar um pouquinho sobre essa realidade, viu, né? Então sejam bem-vindos nesse tema tão importante. Começo com quem? Começo assim com a psicóloga, né? A psicóloga Marcela. Seja muito bem-vinda, Marcela. Obrigada. Marcela, a gente está dependendo, você percebe que o ser humano, o brasileiro, está cada vez mais dependente do celular, dessa tecnologia, Marcela? Sim, percebo. É como o senhor falou, é necessário ajuda em muitos contextos, no entanto, o uso excessivo está cada vez mais frequente, trazendo muitos problemas emocionais, problemas psicológicos para as crianças, para os adolescentes, para os adultos também, né? Como o senhor mesmo disse, até a postura, né? Então é um uso que está exagerado. É descontrolado mesmo, vamos dizer assim, porque é o tempo todo alguém checando algo, mesmo quando não tem algo para ser checado. Exato, né? E essa situação, Marcela, assim, que a gente percebe em todos os ambientes, ou seja um restaurante, seja em casa, um sentado perto do outro, mas todos eles assim, ó, não se conversa mais, não se olha mais. É esse o novo ser humano que está sendo formado, Marcela? Infelizmente, sim. A gente vê cada vez mais frequente mesmo as reuniões familiares, cada um com o celular na mão, seja para fazer uma selfie, seja para tirar uma foto, e aquela conexão social ali vai se perdendo. Muitos jovens hoje se percebem conectados socialmente através dos smartphones, e eles não querem mais essa socialização o real física tá se perdendo, ali. né? O real está se Exato. perdendo. Formam-se novas comunidades no virtual, né?
E aí que mora o perigo, né, o cabuloso? Aí que mora um perigo cabuloso, né? Com certeza. Boa tarde, telespectadores, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, principalmente ao lado de uma psicóloga, porque golpe tem muita relação com a questão em si. A gente tem ali a engenharia social, que nada mais é, me mantenho honesto aqui, nada mais é do que a manipulação psicológica para atingir o emocional das pessoas, para fazer com que ela haja por uma questão impulsividade, e ela acaba ignorando alguns sinais de alerta. Como, por exemplo, o medo, que daí vem aquela mensagem, olha, uma ameaça. Senhor Rinaldo, você acabou de fazer uma compra no valor de R$10.000. Se não for, caso não reconheça, clique aqui. Esse é o perigo. Então, além disso, a gente também tem a questão da urgência. Então, é aquele negócio, você precisa, se você quer aproveitar essa oferta, com 60%, 70%, 80% de desconto, é agora. Você não vai ter outra oportunidade como essa. É aí que mora o perigo também, que é essa questão da urgência. E tem a questão também da ganância. Então é aquela questão, se eu depositar R$100, em 30 dias isso vai me gerar 70%, então eu vou ter R$170 no final do mês? Pô, então eu acho que eu vou fazer isso daqui. Ou senão aquela televisão na Black Friday, né? Cara, Luiz, e esse lado familiar também, né? Usa esse recurso para... Ou seja, eu falei da minha irmã, mas lá tempos atrás também a minha mãe, ou seja, a minha mãe. Ou seja, é alguém que se passou por... Porque a gente é um pouquinho conhecido, Então pega uma foto aqui e de repente mandando sempre o WhatsApp, né? Mãe, essa é a minha mãe, ou seja, mãe, eu tô aqui, tô precisando, assim, um depósito, etc. É mãe. Ela, imagina, não vai ajudar um filho, né? E recebendo mensagem, então ela estava já numa lotérica para fazer um depósito que eu estava pedindo, que na verdade não era um golpe lá de Goiás, sei para onde estava lá, já era longe daqui, né? Entendeu? Então alguém que estava passando por, né? E a pessoa vai ajudar. Qual mãe que não quer socorrer um filho? Estava lá, graças a Deus, uma outra tia estava perto, né? E aí percebeu que o número é diferente, mas o teu filho não é lá no 12, lá em São José dos Campos. E como é que está esse número aqui? Aí tem um número e tal. Enfim, aí ela se atinou, né? Se atinou que, alguma coisa podia estar acontecendo naquele momento ali. E era um golpe. Então, quantas pessoas que caem... Outro dia eu conversei com uma pessoa, né? Que é um exemplo concreto. Ele precisava comprar uma passagem aérea. Uma passagem aérea, tem várias companhias assim, e de repente ele busca no site a companhia, a promoção, e ia lá, ele tinha fazer essa passagem e viu lá LTAM. LTAM. Pô, eu tô na companhia oficial e vou lá e comprou por lá. De repente, né, ligou na companhia, não, o senhor nunca comprou aqui, de fato, de verdade. E ali já não existia mais o site, ou seja, como é muito rápido isso, nós somos vulneráveis, Luiz, né? Exatamente. Você comentou desse golpe do WhatsApp e o senhor viu ali a questão da foto. Só que hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da inteligência artificial, os golpistas estão utilizando dessas novas tecnologias até para pegar um vídeo ou até mesmo a sua voz, que daí, como, né, você é conhecido, você está sempre na televisão, pegar minutos da sua voz para treinar uma inteligência artificial e com essa inteligência artificial falar com a sua mãe como se fosse você na sua voz. Exatamente. Então isso assim está cada vez mais preocupante, porque a gente acaba realmente, né, muitas vezes caindo naquela questão do medo, urgência e ganância que a gente falou, e ainda mais envolvendo a questão emocional que tem a nossa mãe, por exemplo. Você vai fazer, e aí você está na correria do dia a dia, falando, deixa eu ajudar minha mãe transferindo aqui um valor que ela está precisando, e depois eu vejo o que é. E aí, infelizmente, é onde acontece o golpe. E aí que está isso. Então esse sinal de alerta aí para você em casa, cuidado, assim, hoje estamos muito vulneráveis, cuidado, principalmente assim, as pessoas mais fragilizadas, assim, que não têm tanta habilidade, assim, e que ouvem a voz de um filho, enfim, tenta ligar para ele, tenta conversar com ele, entendeu? Porque para certificar que realmente é alguém da sua família que esteja passando naquele momento por uma necessidade, viu? E claro, por favor, Luiz. Eu ia dar uma dica. Por favor, por favor. Porque aquilo, né? Você vai conversar com a pessoa, ela vai pegar a sua voz e vai clonar isso na inteligência artificial. Então a dica é, sempre combine uma palavra-chave com o seu familiar. Exato. O nome do cachorro que só vocês dois conhecem, que, né, o cachorro da sua infância,
ou uma data especial entre vocês que só vocês conheçam. Então, essa palavra-chave é como se fosse uma senha para esse tipo de coisa. Senha, exato, né? Valeu. E claro que uma vez feito isso, caindo nesse golpe, abala tudo, né? Vem, ou seja, a pessoa doou o que não tinha, né? Vem a tristeza, muitas pessoas se sentem assim, até num quadro leve de depressão, né, Marcela, né? Sim, e além desses sentimentos também a vergonha. Eu percebo muito isso, que as pessoas que caem em golpe, elas sentem essa vergonha. A vergonha de ter passado por isso, de ter caído mesmo, né? Porque se sente muito vulnerável. Como eu pude cair nesse golpe? Como se não pudesse acontecer com qualquer pessoa, né? E aí, sim, através da vergonha, ela pode ficar cada vez mais contida, né? E gerando mesmo uma tristeza mais profunda, uma preocupação também excessiva com os dados dela, com as pessoas que estão ao redor dela, porque imagina um filho ligar para a mãe falando assim, mãe, preciso que você deposite dinheiro para mim. E a mãe deposita. E se de repente esse filho realmente precisar e essa mãe, será? Então é por isso que é importante essa comunicação também entre a família, né? Esses códigos, assim, né? Esses códigos. Nós preparamos uma nota, é isso, diretor? Nós preparamos uma nota que fala justamente alguns dados, assim, de toda essa realização, assim, dessa saúde digital. Vamos acompanhar com carinho. A tecnologia mudou a forma como vivemos, nos comunicamos e até como nos alimentamos. Mas, junto com os benefícios da era digital, vieram também os desafios. Segundo o IBGE, o Brasil ocupa o 5º lugar no mundo em números de usuários de smartphones, com mais de 160 milhões de aparelhos ativos. A dependência digital já é uma preocupação global. Pesquisas indicam que 3 a cada 10 brasileiros passam mais de 9 horas por dia conectados, seja no celular, computador ou tablet. O impacto na saúde já pode ser sentido. 60% das pessoas relatam dificuldades para dormir devido ao uso excessivo das telas. Além disso, uma exposição prolongada à luz azul pode reduzir a produção de melatonina em até 50%, prejudicando a qualidade do sono. A relação entre o uso da tecnologia e transtornos psicológicos também preocupa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os casos de ansiedade e depressão aumentaram 25% nos últimos anos, especialmente entre os jovens de 15 a 24 anos, faixa etária mais conectada às redes sociais. E para as novas gerações, os desafios são ainda maiores. Especialistas alertam que crianças expostas a telas por mais de 3 horas diárias têm um risco 40% maior de estresse financeiro e de socialização. E não é só a saúde mental que está em risco. Conscientizar sobre a segurança digital é essencial. Afinal, segundo a Serasa Experian, a cada 7 segundos, um brasileiro é vítima de fraude. A vulnerabilidade digital cresce na mesma velocidade que os avanços tecnológicos. E que tal desconectar-se um pouco para reconectar-se consigo mesmo e com o mundo real? Pequenas mudanças, como estabelecer horários sem tela, reduzir o tempo de exposição à luz azul antes de dormir e priorizar interações presenciais fazem toda a diferença. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia, mas é importante lembrar que quem deve controlar somos nós, e não o contrário. Ou seja, é uma realidade que está afetando a nossa mente e o nosso bolso, né? Comentários? Claro. Bom, desculpa. Pode ir. O que eu ia comentar, até muito bem que você colocou, né? E a gente vê isso. Muita gente que cai em fraude, em golpe, às vezes o golpe é tão bobo
que a pessoa fica com vergonha e nem relata, não faz boletim de ocorrência, porque não quer contar para ninguém, porque fala assim, prefiro perder... Como que eu caí, né? Como é que eu caí nisso? Como é que eu vou contar isso para um delegado ou para meus familiares? Cara, né? Então, a cada 7 segundos, um brasileiro é vítima de fraude, que foi o dado apresentado, já é algo, assim, assustador. Nossa. Imagina se todo mundo que caiu no golpe ainda não tivesse essa vergonha e fosse falar. Esse número, com certeza, ia ser ainda mais gritante ainda. Sim. Bom, primeiro parabenizar o vídeo, porque muito bem feito, muito explicativo. E o que me chama a atenção é exatamente esse tempo nas telas, né? Então, os brasileiros têm, em média, de 8 a 9 horas ali de tempo de tela. E se tivesse estudando, né, Marcela? Se tivesse assim, aprendendo, se instruindo, porque deveria também, né? Mas justamente é bobagem, é vendo a vida dos outros, querendo copiar os outros, é isso, infelizmente é isso, né? Muita gente usa para o bem, claro, é verdade, a gente tem que admitir, mas geralmente essa... É muita superficialidade, muitas vezes, né? Se você for contabilizar esse tempo, né? Se você usar ali o aplicativo para ver quanto foi de produtividade e quanto de redes sociais, é assustador, principalmente nos jovens ali, né? Nos adolescentes e jovens até 25 anos, que estão mais conectados com as redes sociais mesmo. Então, eles dispersam muito tempo nisso. Ô Marcelo, que doenças que isso está trazendo, né? Que doenças? O que a psicologia hoje está mostrando para nós? Esse tipo de dependência e interdependência está trazendo essas doenças. Podia elencar algumas, por favor? A maior delas é a ansiedade e a depressão. Tá. Então, são doenças ali, dos transtornos mentais que são classificados nos manuais de transtornos mentais, né? Ansiedade e depressão. Por que a ansiedade? A pessoa fica no anseio de ver notificações, de saber o que está rolando nas redes sociais, né? Que hoje em dia, esse nome que usam muito é o FOMO, né? Que é o medo de perder algo importante ali das redes, que está acontecendo no mundo da internet ali. Então, fica o tempo todo conectado, gerando uma ansiedade muito grande para estar pertencendo, entre aspas mesmo, a algo, né? E a depressão também, porque faz com que a pessoa se isole, que fique só naquele mundinho, passando o dedo ali, deslizando o dedo sobre as telas e perdendo oportunidades mesmo, né? De socializar, de interagir, de descobrir novos hobbies, novas oportunidades. Ô Luiz, eu vou dar um espacinho, porque aí tem problemas graves acontecendo aí. Com certeza. Ou seja, essa situação da pessoa quer ser vista, quer ser reconhecida, né? E fica no desespero porque não tem tantos likes, eu não sou ninguém diante daquele lá que tem milhares, milhões de seguidores, eu não sou ninguém. Isso também gera essa compulsividade, essa depressão, essa tristeza, essa angústia. Eu quero ser visto, eu quero likes, curta, né? Sim, porque existe a comparação. Mas é interessante falar sobre isso porque é uma comparação da vida que se vê. E não necessariamente da vida que é. Então, de repente, eu estou lá olhando, tem uma amiga viajando lá para a Europa enquanto eu estou aqui trabalhando. Mas, opa, peraí, qual foi o passo que ela deu antes que eu não vi na internet para que ela estivesse lá? Essa comparação gera muito uma ansiedade e uma depressão também, com a vida alheia, mas é uma vida alheia virtual, porque a gente não sabe de fato. Marcelo, esse narcisismo de que eu acordo, já abri um olho, já estou postando, abri o outro olho, já estou postando. Ou seja, tenho que postar tudo, né? Aí eu penso mais numa necessidade, né? Uma necessidade emocional ali, de ser reconhecido, de ser visto, de ser admirado. No fundo, todos nós desejamos ser reconhecidos por aquilo que a gente faz. Você pensar em um jovem, pensa assim, poxa, o que eu faço da minha vida? Eu fico ali olhando o dia inteiro. Então eu acordo, opa, vou colocar. Eu comprei um gatinho novo, opa, vou colocar. Fiz alguma coisa diferente, vou colocar. Mas é a necessidade de ser visto, de ser admirado. Porque, principalmente para o jovem hoje, o mundo está
ali dentro do contexto virtual, né? Eles não se veem, eles dificilmente se conversam. Então, eu vejo muito no meu consultório, os meus adolescentes ali, até mesmo as crianças, que muitas vezes vai falar, eu estava conversando não sei quem, que legal, dormiu na sua casa? Não, a gente estava conversando pelo celular, né? Então, se perde muito esse mundo real e se fica nesse mundo virtual. Então, para eles, é um mundo, é como se fosse um mundo. Exato. Essa comparação é muito prejudicial. E você? Você está se identificando com aquilo que nós estamos falando aqui? Então aguarde. Mas vamos continuar nosso bate-papo. Está muito interessante, minha gente. Era digital, as consequências para a nossa saúde mental, saúde física e a saúde financeira. Conosco aqui o nosso irmão, nosso amigo Luiz Cabuloso e a psicóloga Marcela Ondey, que aceitou o nosso convite aqui brilhantemente, estão nos ajudando a ter esse sinal de alerta aí. A Marcela, o Luiz, ela falou sobre, no consultório chega muito criança, adolescentes, enfim. Eles também, hoje eles são mais espertos nessa questão dos golpes? Então, uma questão que é preocupante para jovens é porque a gente está falando muito de golpe financeiro, que é o que está no nosso dia a dia. Mas em relação a esses jovens, tem outros tipos de crime que acabam chegando pela internet. E é muito preocupante. Por exemplo? Por exemplo, às vezes aliciar ali menores, né? Pedindo uma foto, alguma coisa assim. Pedofilia. Exatamente, né? Até para depois realmente extorquir a família dessa pequena jovem, por exemplo. Então, são golpes assim que infelizmente acabam acontecendo e são infelizmente assim horríveis. E muitas plataformas, como por exemplo a Meta, recentemente, né? Isso é coisa recente, semanas aqui, ela lançou uma nova feature que permite com que adolescentes, né, de 13 a 17 anos, quando cria uma conta, essa conta automaticamente já é uma conta privada. E toda solicitação de amizade tem que ser aprovada por uma outra conta, que seria as contas dos pais. Ok. Então isso acaba ajudando muito, né, a controlar a rede social, maior, né? Uma proteção maior. Então eu acho que as próprias plataformas, né, as próprias Big Techs já estão olhando que elas têm uma responsabilidade em cima disso e estão criando novas funcionalidades até para proteger os jovens. Ok. E essa questão dos dados, das informações, porque ficam retidas, aí a gente vê um monte também no Instagram, tem muito disso, você olha, verifica se os teus dados não estão sendo usados, clique aqui, etc. Ou seja, os nossos dados também estão vulneráveis aí, a nossa identidade, a nossa vida. Na medida que você tem um celular ligado, um chip ligado, se sabe onde você está, o que está fazendo, com quem está, então ali não tem mais privacidade, ô Luiz. Esse é um ponto muito interessante, porque os dados já foram vazados. A gente sabe que os nossos dados já foram vazados, seja através de órgãos governamentais, que acaba tendo um ataque de hacker e aí esses dados acabam sendo vazados, empresas de telecom, empresas, enfim, vários tipos de empresas, suas informações pessoais acabaram sendo vazadas. E isso é um ponto onde favorece o golpista, porque ele vai pegar esses dados e aí com posse nessas informações pessoais, ele liga para as pessoas se passando pelo funcionário do banco. Então, quando ele aborda, olha, até nas situações como, eu vou te falar os 3 primeiros dígitos do seu CPF, você fala o meio, eu falo o final. Aí você fala assim, tá bom, então fala aí, então, deixa eu ver se você sabe. Ele pega e fala certinho. Aí você fala, realmente é o funcionário do banco. Nessa questão é onde vem os golpes, porque daí esse golpista acaba convencendo a pessoa a clicar num link, a baixar um aplicativo malicioso, que é um vírus que acaba fazendo uma instrumentação ali no celular ou no computador da vítima, ou até mesmo levar ela para outros tipos de golpes mais potenciais. Então isso é um grande problema com os dados que a gente tem vazados. E pode usar o meu nome, os meus dados assim para um golpe que ela está dando, mas a culpa vem para mim? Pode também. Isso acontece até de contas falsas, né? Que às vezes o golpista abre conta no banco usando os seus dados. Uau. E aí depois você acaba tendo alguns problemas e aí quando você vai ver, você fala assim, mas eu nunca tive conta nessa instituição e aí infelizmente essa instituição teve uma falha no processo, o golpista se aproveitou daquela situação e conseguiu abrir uma conta no seu nome. Mas pode vir assim uma punição para você? É sempre importante sempre que você
souber, né, e tá atento com isso, fazer um boletim de ocorrência até para se resguardar disso. Né? Chegaram perguntas no WhatsApp, vamos fazer vocês trabalharem mais ainda, né? A Jaqueline Pinto, do Rio de Janeiro. Obrigado, Jaqueline, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Saúde e Fé, Jaqueline. Vi na TV que o Brasil tem muitos ataques cibernéticos. Quais são as primeiras medidas que devemos tomar para não termos nossos dados vazados na internet? Pergunta aí Luiz e a Marcela comenta aí. Bom, Jaqueline, boa tarde. Obrigado pela sua audiência. É muito importante, né? Nunca clicar em nenhum link que venha pelo seu WhatsApp, mensagem, e-mail, alguma coisa assim que você não conhece. Não atender telefonemas de desconhecidos e sempre tomar cuidado em um site que você vai comprar. Verifique se esse site, de fato, é um site confiável. Não saia colocando os seus dados em qualquer tipo de site. Geralmente, grandes sites reconhecidos, quando você vai fazer uma compra, eles têm, né, muita credibilidade, porque eles também usam da segurança ali no seu ambiente. Então, ele vai proteger melhor o seu dado. Então, tome muito cuidado com qualquer tipo de compra que você vai fazer, ou até mesmo anúncios na internet. Sempre verifique se aquele influencer que você gosta ou aquele artista que você segue, se tem um selinho verificado, porque muitas vezes também golpistas utilizam de inteligência artificial para se passar por essas pessoas e induzir você para outros tipos de sites. Marcela, quando você vai fazer uma compra online, tem medo? Fica preocupada? Claro! Mas é importante, o que eu sempre penso, né, e orientando agora o telespectador, a gente pausar um pouquinho antes de agir. Okay. Dá uma pausa, respira um pouquinho, pergunta se aquilo faz sentido. Realmente está fazendo sentido isso? Ou até mesmo se for uma compra ali pela internet, essa pausa que você faz vai fazer com que você se reflita para pesquisar a respeito daquilo que você está comprando, né? Da fonte de onde você está querendo adquirir alguma coisa. Então, eu acho que a pausa nos permite organizar. Né? Não age muito pela emoção, pela impulsividade. Eu vi isso daqui, está com um preço ótimo. Está com um preço ótimo. Opa, peraí, eu preciso disso? Se eu preciso disso, eu vou buscar. Esse consumismo excessivo, Marcela, está trazendo consequências para a nossa saúde? Com certeza. Porque é o mais, né? Então tudo é o mais. E com o celular em mãos, eu acho que fica tudo muito fácil. A gente pode comprar a qualquer momento, a gente pode pesquisar a qualquer momento. E aí, se você recebe um alerta de que aquele produto, por exemplo, está na promoção, você, opa, olha, eu estava pensando em ter um desse. E aí vai lá e hoje a gente tem esse compre com um clique, que é muito perigoso também, e eu acho que isso vai impulsionando as pessoas a adquirir. Tem uma pergunta para você aqui, quer ver? A Brenda Rezende, de Boa Vista, lá em Roraima. Obrigado, Brenda, Deus te abençoe. Bem-vindo ao Saúde e Fé, viu? Longe na geografia, mas tão pertinho no coração. Muito obrigado de coração, viu? Muitas crianças e adolescentes ficam expostos a conteúdos perigosos na internet. Como os pais podem monitorar sem violar a privacidade? Pergunta a Brenda. Marcelo. Ótima pergunta, Brenda. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, por mais que seja um adolescente que queira a privacidade, é importante que os pais estejam conectados a isso. E hoje em dia tem os dispositivos onde os pais têm o controle daquilo que os filhos estão acessando. Então é importante ter todos esses dispositivos, baixar todos esses aplicativos também para controle e o mais importante, o controle do tempo de uso de telas. Porque se está usando de uma forma muito excessiva, alguma coisa não está legal. Nesse sentido também, já aproveitando essa pergunta da Brenda, hoje as escolas estão preconizando assim, o uso dos tablets, dos celulares, etc. Né? Então, a minha pergunta é bem da educação também. Ou seja, o ser humano já não escreve, a gente já não escreve mais direito. É tudo por emoji, por desenho, por bonequinho, simplificando tudo. Isso está diminuindo, né? Vocês estão percebendo que está diminuindo a nossa capacidade racional, nossa capacidade de conexão com as coisas, de responder. O linguajar está ficando pobre, né? As pessoas já não conversam, não sabem o que dizer, não sabem o que falar, porque está tudo lá, tem os corretivos que vão... A nossa educação está modificando? Eu acredito que sim. Pelo fato da facilidade, então, os corretores já fazem essa correção sem o usuário perceber que errou.
né? Então, se você digita uma palavra errada, a hora que você digita, ela automaticamente já é corrigida. E isso você perde a oportunidade de aprender, porque você não viu que você errou aquilo, né? E aí vai fazer uma prova, aí percebe, como assim essa criança está passando de ano, como assim essa criança está conseguindo... Porque tem muitos erros. Então, eu acredito que a educação está sendo prejudicada. Né? Como o senhor mesmo disse, hoje as escolas estão priorizando o uso de tablets. Aliás, em alguns casos, eu já tenho percebido que as escolas estão retirando isso. Que eu acho super positivo ali. Mas utilizando os tablets ali para fazer os trabalhos, para fazer acho que as até atividades. Tem uma lei que proíbe, né? Já agora, tem uma lei. Celular, né? Sim, celular. O celular não pode mais utilizar na escola. E aí algumas escolas estão retirando os tablets também. Eu sei que a gente está percebendo que está empobrecendo o linguajar, o vocabulário, meu Deus, a acentuação, meu Deus do céu. Luiz, acho que tem uma pergunta para você agora, Luiz, né? O Augusto Real de Aparecida de Goiânia, Goiás. Boa tarde, Augusto. Bem-vindo também ao nosso bate-papo aqui no Saúde e Fé. Meu filho joga online e já me pediu dinheiro para compras dentro do jogo. Como proteger crianças e adolescentes desses golpes, nesses ambientes? Assim, vai, compra mais, compra mais, compra mais. E aí, Luiz? Augusto, obrigado pela sua pergunta. Infelizmente, né, tem muitas dessas situações em relação aos jogos. E os jogos hoje... Não é mais que nem aquele joguinho que a gente tinha no Atari, né, que era o Pac-Man, que só pulava de fase. Os jogos hoje estão cada vez mais interativos. Estão colocando até a inteligência artificial dentro do jogo. E você começa a se destacar, né? O seu personagem começa a destacar. Se você tem, a gente chama de skin, né, que é a roupa ali, né? Se você tem uma skin diferenciada, uma arma diferenciada, e aí isso vira um comércio eletrônico dentro do jogo. E aí você precisa comprar esses acessórios. Então, as crianças, né, para poder se destacar no meio dos amigos, acabam exagerando e comprando esses artifícios para ela poder realmente atingir níveis maiores dentro daquele jogo. Então, sempre é muito importante você, pai, você colocar um controle ali no cartão de crédito e habilitar as notificações nos celulares, até para você saber se os seus filhos não estão comprando ali de maneira impulsiva que nem chega a avisar mais os pais, né? Ok. Marcela, a gente queria... O assunto rende, mas televisão também é horário, né? Ou seja, para quem está em casa, olha para aquela câmera assim, olha, é a saúde mental, é a tecnologia que pode ser usada para o bem, mas assim, se a gente não souber usar, né, e levar para o quarto, levar para a cama, levar isso e aquilo, ou seja, que orientação que você poderia dar para a gente ter assim, usar, mas com sabedoria, né? Bom, administre o seu tempo. Eu acho que é fundamental você dedicar um tempo, sim, ao uso, porque gera conexões, de uma certa forma, você pode trabalhar com isso, o seu filho pode fazer trabalho de escola com isso, junto com os amigos, mas é importante equilibrar o uso. E também aproveitar os momentos livres, em família, vai para parque, aproveitar a vida real. É importante você perceber os prejuízos que isso pode causar. Então, como o vídeo mesmo já disse, insônia, ansiedade, depressão, essas são só algumas das dificuldades que isso traz, dos prejuízos que isso traz. Então, administrando bem o uso, o tempo de uso, né? Coloque um aplicativo, bloqueie mesmo alguns aplicativos, que isso vai fazer com que você use da melhor forma o seu celular. Luiz, a gente quer usar a nossa internet, quer usar o computador, o celular com segurança. E para isso? Sempre se atente a qualquer tipo de mensagem desconhecida que você receber. Nunca clique em links, o banco nunca vai te ligar para te fazer pedir senha, token, fazer alguma ação, falar que você precisa atualizar seu aplicativo porque ele está desatualizado, instalar algum aplicativo que ele vai fazer um acesso remoto no seu celular ou até mesmo no seu computador para ele poder fazer algum suporte para você. O banco nunca vai fazer isso. Na dúvida, sempre ligue para o seu gerente, né? Tome muito cuidado com qualquer tipo de mensagem, tenha aquela senha que a gente combinou, falou mais recentemente aqui com o seu familiar, para se alguém se passar por um código, para se alguém se passar para sua mãe, só você e ela souber essa senha, e sempre fique atento, né? Nunca age pela impulsividade,
por querer aproveitar uma promoção que está assim, muito mirabolante ali a promoção, uma oferta com um desconto muito grande, porque, cuidado, isso aí pode ser golpe. Exato, gente, ó. E é aquilo que a gente aprendeu, que a Marcela falou muito bem, o senhor Luiz falou essa questão da segurança, que a gente tem que ficar atento mesmo. Nossos dados estão aí, né? A gente já não se pertence mais, né? Mas é aquela questão assim, ó, que a sua companhia, né? Olha que coisa linda, que a sua companhia não seja só o celular, né? Que a sua companhia seja o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus amigos de verdade, real. Né? Então, essa é a companhia. O celular pode ser um acessório para você, no momento de comunicar com alguém, buscar alguma informação, mas não faça dele a sua companhia. Não é real. Ele não vai saber o que você sente. Então, tenha esse cuidado também para a sua saúde emocional, mental e financeira. Luiz, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado de coração aí, né? Os contatos do Luiz estão na tela, pode colocar na tela aí os contatos do Luiz. Entre em contato com ele, minha gente, assim, ó, para você aí ter segurança na hora de você comprar algo, digitar algo, viu? E a Super Marcela, obrigado, Marcela, de coração, viu, gente? Coloca os contatos da Marcela também, por favor. Gente, saúde mental, essa era digital está nos trazendo problemas de verdade. Então, consulte a Marcela, aí vai se consultar e que ela dá orientação para as crianças, para os adolescentes e para os pais, viu? Obrigado, Marcela. Obrigado. Eu que agradeço. Né? Obrigado a todos. Prazer. Que Deus abençoe, gente. Depois desse momento tão especial, que é importante falar sobre isso, gente, vamos, claro, trazer essa agora sim. Isso a gente pode liberar, é o nosso coração para Deus, com o nosso momento de oração. Deus de amor e paz, olha com compaixão para todos os que enfrentam doenças e dificuldades. Envolva-os com teu amor consolador e dá-lhes a paz que somente tu podes oferecer. Que em meio às tempestades da vida, eles sintam tua presença como um refúgio seguro. Concede-lhes a cura, Senhor, e renova suas esperanças a cada dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Enquanto eu estava conversando com o Luiz e com a Marcela e esse momento de abertura da oração, estava pensando assim que quanto também de bonito essa era digital trouxe para nós, ou seja, quantos aplicativos que a gente tem lá da Bíblia, por exemplo, da oração, da liturgia, da oração do texto. Então a gente pode usar esse recurso assim, mas sempre com muito controle, com muito cuidado, enfim. Então nesse momento, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu quero rezar nesse momento por todas as famílias, para que haja comunicação, para que haja mais comunicação, que não faça, é tão triste ver, e você certamente experimenta, e eu estou falando talvez da sua família, e você está pegando isso para você, quantas de repente assim, aquele bate-papo de pai e mãe, de irmãos, enfim, aquelas brincadeiras já estão desaparecendo, porque cada um tem o seu aparelho e estão se isolando um do outro, moram juntos, mas são às vezes desconhecidos. Quebre isso, rompa com esse vício, com esse ciclo, né, que muitas vezes vai fazendo com que você seja um estranho dentro da sua própria casa. Então, oração juntos, refeições juntos, lazer juntos, isso quebre, a gente precisa quebrar isso. Então, que o Espírito Santo, que Nossa Senhora, que São Peregrino, que São José intercedam para que realmente você volte a ter esse comando, esse controle, esse prazer de ser família, onde olhe no olho um do outro, sabe o que está sentindo, o coração, o sentimento. Então, isso é importante, viu? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água aqui, colocar a sua aguinha, segurar o seu copo, a sua jarrinha. Então nós vamos invocar uma bênção muito especial para você viver esse final de semana abençoado e abastecido de uma água benta, viu? Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai, Senhor, abençoá-la, santificá-la, e que ao tomarmos essa água, desça sobre cada filho, cada filha toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água eu vou oferecer para os nossos convidados, viu, gente? Gente, eu vou ficando por aqui, um excelente final de semana, muito obrigado pelo seu carinho, sua sintonia, continue na programação, descansa, curta a sua família, domingo, final de semana, sábado, domingo, a Santa Missa, minha gente. Um beijo no coração, que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente se vê na semana que vem com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe. Prepara